Mas que delícia Fala, minha chegarmos para gente. ficarmos juntinhos em mais um Entre Família. Boa segunda para você. Estamos chegando. Boa semana, boa segunda, pastor Aleixo. E Boa aí? tarde, como é que foi o final de semana? Graças a Eu Deus. gostei do Não, você não desperdiçou o final de semana? Aproveitar o final de semana, faz uma segunda ser feliz, né? É Isso muito verdade. bom. Verdade. Mas hein? os meus finais de semana são sempre viajando, sempre fazendo algo que eu considero ser muito especial para o meu ministério. Mas voltar para casa é o melhor momento, a melhor hora, é bom demais. Como é bom demais estar com você por aqui nesta semana que começa agora. E o final de semana lá em casa, deixa eu dizer que foi meio um pouquinho Foi turbulento. atribulado. Atribulado, mas depois foi melhorando, viu? A dengue. Ô, dengue que continua, né? Pegou o nosso filho, nosso pequeno, mas graças a Deus já tá bem melhorzinho. E aí vai voltando à normalidade. Ele tá falando do Samuelzinho, gente, que ficou nesse final de semana doentinho. E o pai e a mãe ficam fazendo o quê, né? Se não acolhendo, cuidando, bonitinho. Ele Verdade. contando dava dó. Mas que bom que o Samuelzinho tá Meio bom. caidinho, mas tá E as bem. meninas estão bem, Luciana também? Muito bem, final de semana foi muito bom, mas foi Jacareí, foi perto de casa, isso é muito bom. Muito Delícia. bom. Pois Nem bem. sempre a gente vai para Brasília. Eu fui para Brasília, mas voltei ontem à noite e hoje muito feliz de continuarmos aqui a nossa semana, começarmos essa semana juntinhos. E hoje nós vamos falar sobre infidelidade conjugal virtual. E esse assunto pega, minha gente, porque há muita facilidade no uso da tecnologia, as redes sociais, as amizades, que muitas vezes vão apenas numa conversinha quando viu. E aí Mas vai, sabe o né? que eu acho que não é muito diferente da vida real? É. Eu acho. E aí vem o WhatsApp, né? Vídeos pra lá, vídeos pra cá, É. nos mais diversos grupos, né? Que às vezes participa, vem um vídeo, uma coisa ou outra aqui puxando e trazendo para essa sensualidade, para a sexualidade, muita coisa. Tem até a questão da Vai senha de interferindo no casado e relacionamento. senha de solteiro, já viu? É. Uau. Você pega o celular de solteiro, é assim, ó, a senha. E o de casado. Aí quando ficou casado com aquela senha, eu falei, sua senha, Esse sua assunto, senha tá gente, muito esse complexa. assunto- pra Tá casar. complexa demais. Esse Não, assunto da senha. E aí dá tem o senha que no falar, WhatsApp, tem meu senha em Deus. fotos, tem senha em tudo que é coisa. E aí casado Aí já com o acende coração aquele alerta, né? cadeado, Aham. é complicado. Mas tem muito que se falar, porque Ah. esse assunto é o assunto do século XXI. Verdade. Vivemos um mundo com mecanismos digitais e no mundo de mecanismos digitais, o nosso coração vai aparecer lá, nos mecanismos digitais. Não é sobre o celular. E quem está com a gente hoje? É uma alegria estar aqui com a nossa amiga Sheila, que vai ajudar a gente aqui, ó. Que legal ter você com a gente aqui, Sheila. Sheila Lima, conhecida como Sheilinha na Rádio Novo Ela é Tempo. colunista diária ali na Rádio Novo Tempo e aí dá uma passadinha aqui no Entre Família na TV também, né? Sempre bem-vinda. E hoje nós temos hashtag também. Hoje um hashtag especial, gente. Pois é diferente o hashtag de hoje, né? Trazendo os dados aí de Não, uma mas pesquisa. não é isso que é diferente. É, Quem não, pois vai é. apresentar o hashtag hoje que é diferente. cara dele. É diferente aqui, aí. O que será que vem no hashtag de hoje, hein? Ó, o Luquinhas hoje, né? Ele tá em viagem, não tá por aqui. A Josemara, tadinha, tá dodói. Não pôde estar com a gente hoje aqui no hashtag também. E aí, o que tem no hashtag de hoje? Restou Quem vai você. estar aqui no hashtag será, hein? Vamos saber depois do intervalo. Já tem hashtag. Eu não verdade. sou como a Josemar, eu já entreguei. Mas o assunto é... Ah, sim, o assunto, alguns dados aí sobre divórcio no Brasil. A gente vai conhecer um pouco mais, né? Dados realmente alarmantes divulgados pelo IBGE, trazendo as informações pra gente aí. Fica alerta mesmo nos relacionamentos, né? Nos casamentos em especial. Muito bem, nós teremos ainda a participação da doutora Ivelise. Inclusive, ela estava agora há pouco com a gente na Mensagem por Elas. Ela foi a pregadora, a mensageira desse final de semana e estará com a gente hoje no programa falando sobre o direito e as traições virtuais, o que entender das leis sobre este assunto ainda no terceiro bloco de hoje. Nossa, ela arrebenta, né? Não, Ivelise. Mas tem na Parece alguém que eu prática. conheço. Chegou Ivelise, já era, não tem pra ninguém. Meus amores, pausa rapidinha por aqui, nós já continuamos com você no seu Entre Família.
Amizade volta. colorida, dizia dizer o quê? De volta. Estamos de volta. É que eu acho tão rápida essa nossa virada É. de vinheta, sentar aqui, que eu já continuo a conversa. Bora, vamos lá, continuando o Mas eu acho bate-papo. que você está certo em dizer de volta. Mas acho que vocês têm que Boa combinar, tarde. porque eu de volta para amizade colorida. Não. Ó, amizades coloridas, esse tempo longo que fica assim nas redes sociais, os amigos virtuais que se fazem, mas sobretudo aquelas carências que a gente vai dividindo uns com os outros. O que dizer sobre estas possibilidades e outras mais que vai desembocar ou pode desembocar em alguma infidelidade virtualmente? Nós vamos conversar sobre isso e você tem que participar com a gente. A gente já tem uma pergunta prontinha para você responder Verdade. agora. Por isso que o nosso programa é ao vivo, para ter você participando, a sua interação com a gente. Pergunta é a seguinte: você tem dúvidas em relação a esse assunto de infidelidade virtual? Ah, mas será que virtual não chega a ser infidelidade? Teve um casinho ali, né, com alguém pela internet e tal, não teve contato físico. Mas e aí, é infidelidade ou não é? Tem dúvidas sobre esse assunto ainda? E até mesmo se você já vivenciou algum momento como esse, de infidelidade virtual, como você reagiu, compartilha com a gente aí também. Manda para cá no 129-8315-0249, é nosso WhatsApp, tá bom? 129-8315-0249. É isso, pastor Aleixo? Eu estou pensando como é que eu vou falar do hashtag. Como é que vai ser hoje? E aí eu estou aqui pensando, vou falar... E aí, você já falou que o Lucas está viajando, que a Josi está doente. Só estamos nós três aqui. Alguém vai falar esse hashtag. Mas, assim, eu preciso dizer que eu já disse. Então se vira, Binal. Eu Se já vira com quebrei a surpresa. Ele. Hoje, Não, então, eu vou lá, viu? Vai. Eu vou lá estrear esse momento aqui do hashtag. Que isso, hein? Que honra, né? Que Nós vamos honra eu avaliar chegando. aqui. Não é qualquer um que ocupa Hã? esse lugar, não. Não é? Se apruma aí, ó. Se apruma, Deixa eu fica me aprumar, bonitinho, ó, enquanto ó. roda a vinheta. Me Joga a aprumar, vou vinheta. até deixar aqui, ó, o tablet Isso. pronto. Tá Aqui, ó, e bonito. roda a vinheta do hashtag. Vamos lá, minha gente, o momento do nosso Entre Família é esse momento descontraído, é esse momento que a gente dá risada, mas o assunto que eu tenho para trazer para você é um assunto sério, viu? Porque de acordo com dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de divórcios, ele infelizmente cresceu 8,6% em relação a 2022, na comparação ali com 2021. E esse aumento, a gente já sente que foi de 386 mil para 420 mil. E desse total de 420 mil, 340 mil realizados por meio judicial e 79 mil de forma extrajudicial. O número total de separações é o maior da série histórica, iniciada já em 2007 pelo IBGE. A idade média de divórcios também aumentou com o passar dos anos. Enquanto em 2010 as mulheres se divorciavam ali com 39 anos e os homens com 42 anos, já em 2022 a idade média do divórcio dos homens saltou para 44 anos e das mulheres para 41 anos. Os dados, eles também mostram que quase metade dos casamentos que terminam em divórcio, eles duram menos de 10 anos. E o motivo? Pois é, o motivo, a principal razão dos divórcios envolvem desajustes sexuais e crises financeiras. E aqui a gente pode colocar também esse assunto que a gente está abordando hoje, que é a infidelidade virtual, que tem crescido e muito, né? Pastor Aleixo, Darleide, tem crescido e a gente vê a facilidade também, né? Em meio a tantas redes sociais, né? Observando aqui e ali, e aí começa, né, a jogar umas conversas, né? Ah, como você está linda, ou como você está lindo, não sei o quê. Falar em conversa, não desconversa, não. A gente, antes de continuar falando desse assunto, quero dizer que foi muito legal você fazendo o hashtag. Foi legal? Gostou, Sua Darlene? cara assim de William Bonner. Sério, né? Tava tentando ser sério ali para dar notícia, foi legal. Foi bonito, aí você sentou assim todo... Como se nada tivesse acontecido. Lucas, você que se cuide, Josemara, você se trate, volte logo. Deixa porque eles, senão, por favor. Não sei não, hein? Eu fiquei nervoso.
Ficou. Dá um nervosismozinho pra Por você isso que eu não fazer ali, que é quis deixar diferente, passar né? batido. Que é diferente, aí dá um nervosismo. Parabéns, ficou muito Obrigado, bom. obrigado. Muito bom. Eu acho que uma coisa importante quando você fala sempre de números e de aumento e crescimento, a gente precisa fazer, os números são sempre relativos, né? Então, o número de divórcios aumentou de 386 mil para 420 mil, mas o número de casamentos também aumentou. Então, se aumenta o número de casamentos, a quantidade de casais é maior e se espera também que a quantidade de divórcios seja maior. Então, ele não é tão grande como deveria, mas isso não tira a gravidade da discussão, porque o objetivo do casamento não é estar casado. Você casa para estar casado e deve estar casado. O casamento é uma instituição divina, mas o objetivo do casamento é maior do que esse. Então, eu posso estar casado, não divorciado, e estar muito aquém do objetivo da existência do casamento. E isso tem que ser colocado. Como a gente fala, por exemplo, de infidelidade. A tragédia da infidelidade não é ser descoberto. A tragédia da infidelidade em si já é a própria infidelidade, né? E a gente fala, meu casamento acabou. Não. O objetivo do seu casamento está sendo cumprido há muito tempo. Principalmente na perspectiva cristã, né? Porque depende... Porque tem o que se leva em conta sobre o que se pensa sobre a infidelidade. Tem pessoas que apregoam hoje infidelidade ser um meio de você ser feliz. Mas a perspectiva cristã com relação à fidelidade é algo muito mais profundo. Então, isso também leva-se em consideração. Muitos estão olhando esses números e dizendo, meu Deus, que horror. Outros estão dizendo, vai ver que é gente que está procurando ser feliz. Então, nós vamos falar da perspectiva cristã sempre, nós vamos considerar, claro, os dramas envolvidos, as dificuldades todas, mas isso que o Aleixo fala é sumamente importante, aliás, é crucial, né, de que a fidelidade em si, ainda que não descoberta, ainda que não tenha sido motivo para um divórcio, é uma infidelidade. Ela é uma infidelidade. Perante Deus. Vamos convidar a Sheila para vir somar com a gente aqui na nossa salinha de bate-papo. Vem para cá, Sheilinha. Ela já está ali, prontinha para vir e sentar toda no azul. Mas, menina, é muita elegância numa alma só, gente. Fica à vontade aqui, seu cantinho, meu bem. Bem-vinda. Nós já falamos aqui de um monte de coisa, já vimos notícias, Sheila, já anunciamos o tema, não sei o quê. Mas eu fico imaginando que sempre quem está sentadinho ali ouvindo, pensando, quero muito dizer isto quando eu chegar lá. Chegou a sua vez. Bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, muito bom sempre estar aqui com vocês. E olha, esse tema a gente até falou, né, Abinal? Tem muita coisa para falar, né? Infidelidade, e quando a gente fala sobre isso, eu já começo pensando que essa infidelidade virtual, ela começa com a infidelidade emocional. Porque a conversinha começa ali no WhatsApp, numa rede social, e às vezes sem a pessoa parar para entender que aquilo ali pode se tornar uma infidelidade. Às vezes numa amizade. Tantos casos já chegaram lá no consultório de pessoas que falaram assim, olha, era meu amigo, minha amiga. Estava passando por um problema no casamento e eu estava aconselhando. E esse aconselhamento começou como? Duas pessoas começam a ficar íntimas, vão trocando ali, né, os seus problemas, um se sente mais apoiado pelo outro e de repente começa então, sem perceber, uma infidelidade emocional, quando eu começo a ter sentimentos por aquela outra pessoa. Só que ali, junto com a infidelidade emocional, aquilo pode ser avançado para a infidelidade virtual, né? Então, o que é infidelidade virtual? É quando você realmente acaba tendo intimidade com uma outra pessoa, a ponto de depois não só trocar ali mensagens, mas às vezes isso pode até aumentar para fotos, vídeos, e você vai mergulhando naquilo, porque você, como se você tivesse ali, né? Não, é só uma coisinha, é só uma fotinha. O que você está dizendo eu considero mais importante, até mesmo se nós conseguíssemos ficar mais tempo discutindo ou conversando sobre a infidelidade emocional. Porque aí nós vamos falar sobre carências, né? Carências humanas muitas vezes desconhecidas da gente. Nós não conhecemos nossas carências de fato, né? Com o passar do tempo, com experiência, com o famoso autoconhecimento, mas eu desconfio muito de que o nosso coração carregue segredos que nem mesmo nós conhecemos. Acrescenta um pouco mais para a gente sobre essa infidelidade emocional. O que mais está envolvido nela?
todos nós temos uma necessidade de sermos aceitos. E todos nós, quando chegamos na fase adulta, nós já chegamos com algumas carências. Carências que, né, nós trazemos ali da infância. Então, se você já vem com todo mundo aqui tem suas carências, Eu certo? diria carências que vêm desde que os nossos pais foram expulsos do Éden. Sim, sim. Desde lá. Mas aí nós trazemos as nossas carências da infância. E aí, você que se casa e você casa cheio de expectativas que aquela pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai suprir as suas carências. Mas nós sabemos que as coisas não são assim, porque aquela pessoa também tem as carências, né? Bom, a partir do momento que as expectativas não atingem ali aquilo que você pensou, há uma frustração. Então, você às vezes começa a procurar em outras pessoas para que aquelas outras pessoas venham suprir essa sua carência emocional. E às vezes você acha, aliás, você acha que achou. Acha que achou. Né? Numa amizade, ali, onde que ocorrem as maiores traições? Maiores não, as traições. Em círculo próximo. Ambientes próximos ali, de emprego, né? Nas nossas rotinas. Então, o que que acontece? Quando a pessoa, e existem níveis de carências, quando a pessoa, ela começa a se abrir para outra pessoa e ela vê que ela está sendo correspondida, aí chega então a infidelidade emocional, porque ela se apaixona. Eu acho importante a gente dizer também que existem uma série de barreiras para a execução de um pecado. O pecado não é automático, não é assim, pensei, pequei. Ele tem um caminho e nesse caminho existem as interferências que Deus colocou. Não podemos imaginar que qualquer virtude é de graça. Não existe fidelidade sem custo, absolutamente. Existe para algumas pessoas a fidelidade é dolorida. Para outras, essa fidelidade não gera dor, porque as estruturas que estão ao redor dele estão gerando força e força mental para que ele resista a isso. Mas toda fidelidade é custosa. Então a gente fala assim, eu vou entrar num relacionamento, qualquer um, e não vou ser desleal, eu não vou trair no relacionamento com custo zero, isso é uma viagem. Deus já disse pra gente, né? Quando Eva sai do Éden, ela fala assim, a vida a partir de agora vai ser carregada de desprazer em muitas coisas. Atividade de criar, de educar filhos, em luz, em dor você vai criar os seus filhos. Ele chega para Adão e fala assim, o seu trabalho agora não é 100% prazeroso. Em fadiga você vai comer todo dia, ou seja, a vida adulta é uma vida dolorida, ela é cheia de coisas assim. Então tudo que vem de uma maneira prazerosa vai ter seu ônus, tudo. Então eu como um homem casado vou sair de casa e vou voltar para casa fiel. Esse caminho teve um custo. E o custo é meu ego. Então eu falo assim, eu estou dizendo isso porque às vezes eu vou pensar assim, olha, eu estou emocionalmente desconectado. Ainda você tem uma força moral para pagar o preço dessa desconexão. Ainda. Eu estou me sentindo sozinho. Ainda você está se sentindo sozinho e está pagando o custo de ser fiel na sua solidão. Porque se eu achar que todas as coisas do meu casamento vão vir assim, ó, mar de rosas, Então, sorry, baby. Você está dizendo que não é natural para uma natureza caída, precisa ter um esforço, um custo de manter um princípio e o princípio da fidelidade. Tudo que é bom é caro. Tudo que é bom é caro. Qualquer coisa. Eu tenho um amigo. Para aquele amigo seja meu amigo por vários anos, eu vou pagar o preço de um dia ele ter me ofendido e eu não ter virado as costas para ele. Você enfrenta e paga o custo de uma reconciliação. E reconciliar não é pouca coisa. Você é casado e vai se manter fiel. Sua fidelidade tem custo. Você vai ser tentado e a tentação vai bater lá forte mesmo. E tem hora que você vai falar assim, faz sentido trair. E vai pagar por isso. Vai ser custoso e isso é uma coisa muito importante. E a infidelidade também, né, virtual, enfim, esse tipo de infidelidade que a gente está falando, ele traz grandes danos também, né, para a pessoa em si e para o relacionamento em especial, né? Quais seriam alguns desses principais danos que são trazidos para a pessoa, né, que às vezes se enganando ali, achando que está tudo bem, que está tudo certo, e para o próprio relacionamento também, alguns sinais que podem ser sentidos? A traição hoje, seja qual for o tipo, seja virtual, física, sexual, hoje a gente fala sobre vários tipos de traições, tem traição financeira, né? Hoje nós temos vários tipos. Mas
todo tipo de traição ele causa uma dor. A psicologia ela chega a dizer que essa dor ela é tão grande que nós chamamos de processo de luto. A pessoa passa por um processo de luto, né? Então, como é que a gente se sente no luto? Sozinho, desamparado, é uma dor que não passa. Essa pessoa, ela também vai ter essas dores, né? Ela vai passar pelos 5, que nós chamamos lá, 5 estágios do luto, né? E a pessoa, ela pode, dependendo de como foi e como ela já é carente, como ela já não tem, às vezes a pessoa não tem já uma estabilidade emocional. Às vezes ela já vem de traições da família. Ela já sofreu ali porque o pai traía a mãe traía o pai, entendeu? Às vezes vem de um outro relacionamento que também já foi traído. Então a gente precisa entender como que aquela pessoa, por que ela está sofrendo a mais do que já é o comum. E aí o que acontece? Ela pode ter ali uma depressão, síndrome de pânico, crises de ansiedade, né? E até a própria pessoa que está traindo, seja homem ou mulher, numa grande maioria, eles acabam tendo crises de ansiedade. Porque é uma vida dupla, né? Você ter que ali estar presente em 2 lugares, às vezes são 2 famílias. Mentira, né? Para lá, para cá. Não é fácil. Sustentar Então, aquelas às vezes mentiras. a pessoa, ela não para perceber que ela está fazendo mal primeiro para ela, né? E eu me preocupo muito, porque quando a gente viu ali os números que você colocou, a gente fala assim, então é comum. E tem gente que fala que é normal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aquilo que a gente fala que é normal, a nossa mente vai normalizando e a gente vai aceitando. Se é normal, por que não? E aí, daqui a pouco, Por que não, por que não, né? Verdade. Então, assim, é comum aparecer no consultório casos assim. Mas ele nunca deve ser normalizado. Nunca podemos normalizar isso, né? Ainda mais quando nós temos essa linha cristã, né? Que é o que nós colocamos aqui. Você precisa tomar muito cuidado com isso. E a gente fica até se perguntando, né? Quais são os riscos legais que se passa, né? Devido à infidelidade, especialmente em termos, né, de privacidade, segurança online, riscos, né? E até mesmo questão judicial, como tratar essa questão da infidelidade virtual, né? Questões legais. Aí você quer entender mais sobre isso? A gente vai para um rápido intervalo. Na volta do intervalo, a gente conversa por aqui no nosso Entre Família com a doutora Ivelise Fonseca, ela que é advogada da família, dentre outras funções que você vai saber também, já, depois do intervalo. Você quer perguntar para a gente alguma coisa sobre infidelidade? Tem uma dúvida, quer contar sua história? Como é que você quer colaborar, contribuir com o programa de hoje? Eu sugiro que faça pelo nosso WhatsApp 12 983 15 0249, porque é muito importante para a gente, né? Nós pensamos num tema que tenha repercussão aí na sua vida e você nos ajuda a fazer desse momento um momento de crescimento, de aprendizado, de rever as nossas relações. Como é que está seu casamento? Tá legal? Pois é. Inclusive, Darleide, pode mandar sua participação anônima, viu? Como é um assunto que a gente sabe que é um assunto delicado. Não precisa mandar foto, né? Não precisa mandar foto. Hoje não, hoje não. Por favor, não manda foto, Não viu? manda print. Não precisa mandar print. Manda print das conversas Por e tal, favor, né? Não precisa, viu? Mas pode mandar anônimo ali a sua participação, a sua foto também não vai aparecer, tá bom? Fica tranquilo, fica tranquila. E aí você pode participar com a gente por aqui também pelo 12983150249. E falando sobre a questão legal, que a justiça trata a infidelidade virtual. Na verdade, eu não estava falando disso, mas já que você trouxe esse assunto, adoro. Vamos conversar com a doutora Ivelise? Vamos. Amém, que bom. Ela está aqui com a gente no telão? Oi, querida, tudo bem? Mas por que ris? Nós nem fazemos graça. Olha, gente, eu aqui acompanho vocês e quero agradecer o privilégio. Primeiro, porque vocês estão com a rainha da minha amiga Darley. Depois, eu amo também pastor Robson e Abner. Então, eu quero agradecer o convite. E só estou aqui aprendendo, pensando.
Os comentários, eu fico aqui me segurando. E vocês estão de parabéns de dizer para ninguém mandar foto, para não dar causa de quebra de direitos de imagem. Parabéns para Novo Tempo. Obrigada, Muito meu bom. amor. A Invelise. doutora Invelise que estava com a gente a mensagem por elas, Robson. Eu vou mandar uma para ela já, foto. Passei na frente da televisão, fiquei assistindo e tirando prints da tela ali para mandar para ela. Manda para ela. Doutora Invelise, eu só queria fazer uma pergunta para você, doutora. Antes de qualquer coisa, você chamou o Eu Sou Aleixo. Aquela mocinha aqui na minha frente é a Darlene. Como é o terceiro nome mesmo? Só para a gente gerar um constrangimento. Abinal? Acertou. Parabéns. Você acertou a pergunta de Muito milhões. bom. Vamos mandar o prêmio aí para sua casa. Muito Não. bom. Quero ir lá tirar uma foto depois com ele. Tá bem. Nós Muito nós estamos aqui também acompanhadas da terapeuta de família Sheila Lima e vai ficar aqui com a gente também durante essa conversa. E o Abinal vai fazer a primeira pergunta do dia, porque senão eu fico falando com você o tempo todo, amiga. Vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte, ó, quais são os principais aspectos legais, né, que até comentei um pouco antes aqui, a serem considerados aí em caso de infidelidade virtual? A Justiça traz também alguns amparos para quem foi traído virtualmente, doutora? Olha, Abinal, é o seguinte, o Código Civil, que é a lei que regulamenta a nossa sociedade no âmbito da família, no âmbito privado, diz assim que ninguém é obrigado a se casar. Mas se a pessoa se casa, ela se submete a deveres. E eu gosto tanto porque eu estou nessa disciplina para a universidade há 20 anos, e eu brinco que o Código Civil, no artigo 1566, parece uma leitura da Bíblia, porque diz é dever entre os cônjuges, estabelece quais são os deveres dos cônjuges. E um dos deveres é a questão da assistência mútua, o outro dever é a questão da fidelidade recíproca. Então, a lei estabelece que quem se casa ou quem busca união estável, constituir família, tem a obrigação de ser fiel. Algumas pessoas que escrevem sobre o assunto no âmbito do direito, que se chamam doutrinadores, discutem se isso é um dever mesmo da lei ou se seria uma obrigação moral. E como a questão específica do adultério no nosso país deixou de ser crime, o adultério por si só não é considerado nem crime e nem um ato ilícito, no sentido de causar danos para a pessoa, mas é a quebra do compromisso da fidelidade. Trazendo isso para o aspecto virtual, as pessoas hoje são mais expostas à tecnologia, e depois da pandemia, inclusive, os estudos revelam que elas buscam muitos apoios e diálogos no aspecto virtual, e daí dessas redes sociais. A infidelidade virtual pode vir, sim, a comprometer alguns dos direitos do casal. Por exemplo, se a infidelidade virtual fica configurada mesmo como quebra desse dever de fidelidade, ou seja, não é um mero diálogo, dizem os tribunais, porque a pessoa só conversou, mas quando ela expõe a vida íntima, quebra a privacidade do casal, compromete aí a questão de informações essenciais que só o casal tem por essa questão de companheirismo, ela pode perder, por exemplo, direito à pensão alimentícia. Então, se essa mulher causou infidelidade virtual e ficar configurado que houve essa infidelidade, os tribunais têm entendido que, ainda que ela precise aí da ajuda financeira do seu ex-esposo, ela não terá pela infidelidade virtual cometida. Invelise, nesse momento está sendo discutido alguma alteração no Código Civil. Você já teve conhecimento se há algo que impacte ao que hoje já está estabelecido com relação a este tema? No aspecto de alterações, existem várias no âmbito da família. E uma delas é trazer cada vez mais, Darlene, já que esse é um canal religioso, então eu posso, assim, apontar, trazer cada vez mais a relação entre o casal como uma relação mais contratual, de igual para igual, inclusive que pode ser afastada na hora da herança. Hoje, por exemplo,
o cônjuge ou convivente, eles são herdeiros necessários. O Código atual valoriza muito. Eu não estou dizendo que a alteração, na verdade, prejudica, mas reflete o valor que a sociedade tem dado ao próprio casamento, reduzindo o casamento à união estável a um sistema contratual, podendo inclusive afastar. Então, não valorizando tanto, não causando isso, na verdade, um grande prejuízo. Não sei se vocês me entendem. Entendo. Você está dizendo, então, que a proposta dessa alteração do Código Civil tem a ver mais com deixar mais explícito ainda de que o casamento passa a ser visto mais legalmente como apenas contrato, e aí me faz pensar que como nós cristãos devemos reforçar mais e mais o que biblicamente se sabe sobre casamento, sobre fidelidade, sobre a moral, sobre os costumes, porque legalmente isso já não é tão visto como até agora há pouco nós víamos. Acho que faz sentido pensar assim, não é, Aleixo? Sim, essa foi a primeira frase, é nesse sentido que quando eu falei sobre o comentário sobre o divórcio. Quando eu fiz um casamento essa semana e a frase, depois de declarar marido e mulher, é o que Deus uniu, não separe o homem. Esse homem pode ser um juiz. Então, ou seja, existe um reino ao qual você pertence se você é cristão. E a legislação a qual você está submetido é a legislação do reino. Então é diferente. O mundo também está sob as leis do reino. Só que você é um súdito voluntário desse reino diferente. Você vai se relacionar com o juiz desse mundo, desse reino, de uma maneira diferente. Então, isso significa que existe um código de conduta dentro do seu coração e que você tem que seguir rigidamente. Isso é importante. Você é súdito disso. E olha, eu posso até agregar uma informação dentro desse posicionamento dos senhores. Quando se estabeleceu no início do Código Civil de 1916, que já foi revogado, a questão do dever de fidelidade, ele foi repetido nesse Código atual, isso emanava da monogamia que era passada como um valor e um dever dentro da sociedade. Ainda no nosso país, mesmo com a reforma do Código Civil, que vai sofrer vários resultados no âmbito da família, a monogamia deve ser mantida. Mas a monogamia é valorizada no aspecto da legislação porque é voltada para a questão do afeto, para a questão da sexualidade, uma vez que a monogamia representa um dos valores sociais. Agora, a infringência da monogamia nos dias atuais pela questão da tecnologia não tem gerado tantas consequências jurídicas, já que a lei atual e até com a reforma preza pela questão da dignidade da pessoa humana. E a própria reforma não fala mais sobre a questão específica do casamento entre homem e mulher. Então, o que eu quero dizer para vocês é chamar a atenção da sociedade. Eu não estou falando que a infidelidade virtual não gera nenhuma consequência. Robson Aleixo, Aleide e Abinah. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a própria reforma deixou de contemplar o assunto, porque os doutrinadores não se demoram para conceituar o que seria essa infidelidade virtual. Então, eu gostei do que a Sheila disse, do que o pastor Robson ponderou em relação à infidelidade. O que será que é infidelidade? Os tribunais se demoram nesse sentido. Será que a infidelidade virtual é conversar por WhatsApp? É mandar fotos eróticas, imagens? É se declarar para outra pessoa? Então, como não pertence aos tribunais catalogar quais são os comportamentos da infidelidade, o que os tribunais se demoram é através de ações judiciais que vêm evidenciando processos de divórcio que têm comprometimento na partilha, em direito ao respeito, à dignidade por conta da conduta do outro. Não sei se me fiz claro. Claríssima. Eu queria era mais tempo de ficar te ouvindo, porque te ouvir é uma aula, dá vontade de fazer direito, para ver se fica mais tempo em sala de aula com você. Eu fiz um período de direito na minha vida. Eu acho que todos nós deveríamos, em algum momento, ter feito parte de um estudo profundo sobre as leis que regem o nosso país, mas não dei continuidade. É pra gente boa, assim como você, minha amiga. Muito obrigada, viu? A gente se encontra no outro momento. Você é sempre muito bem-vinda. Eu te agradeço. Um abraço a todos e a dica para que todos tenham cautela aí no uso das redes sociais, para não incidir em responsabilidade civil, em indenizações, mas acima de tudo, quem escolhe servir ao Senhor não tem problema com as leis humanas nesse sentido de casamento. Amém. Maravilhoso. Muito bom. Obrigada, querida. Um abraço, viu?
Uma coisa muito importante, né? Quando a gente olha, por exemplo, e essas duas falas foram importantes para a gente estabelecer uma coisa. Quando a Sheila se posiciona, ela está falando de um aspecto fundamental da vida, que é lidar com as... Eu vou usar uma expressão que me corrija se ele for muito impreciso, com as subjetividades. Está aqui dentro, e o que está aqui dentro precisa ser tratado. Então, o lidar, esse trabalho de um tratamento no seu psíquico, ele é subjetivo. Mas a igreja e o Estado são instituições. Instituições não lidam com subjetividades. A igreja só lida com objetividades. Então ele fala assim, nós vamos lidar com o fim de um casamento. A igreja só tem na mão o que é objetivo. Ela não tem subjetivo. Então, por exemplo, eu fui traída. Você foi traída como? Porque meu marido não fala mais comigo. Isso não é objetivo. A igreja não tem autorização. Isso não diminui o tamanho do problema. Ela só localiza a instância com que o Estado trabalha. O Estado só trabalha com objetividades. Eu estou pensando hoje em assaltar o Banco do Brasil. Eu não posso ser preso por isso. Eu passei a gerar objetividades. Aí o Estado trabalha. A igreja é a mesma coisa, porque a igreja é uma instituição, e a instituição só trabalha com objetividades. Então ele fala assim, olha, quando vocês vão lidar com esse caso como adultério, com uma ação objetiva que caracteriza o adultério. Mas a pessoa foi traída, mas ela só está tirando da igreja aquela instância. A igreja não vai lidar, porque ela gera muito problema no mundo, quando ela, mais do que solução, quando ela não lida com aquilo que ela é dada a lidar. Uma mentira precisa ter acontecido. E aí a gente volta para lidar como que a gente faz para que esse ponto não chegue, para que você não leve o assunto para o institucional. Né? É uma questão porque, assim, tem gente, eu conheço, né, e já tratei vários casos assim, tem gente que é traído virtualmente e diz, acabou, não quero. Tem gente que é traído por algo que realmente foi físico, sexual, às vezes teve até filho fora e fala, eu perdoo. Então, essas questões que você diz emocionais, subjetivas, ela vem também de toda uma história da pessoa emocional. E nós não estamos aqui para dizer assim, ó, você tem que perdoar e você... Bom, pensando que, volta um pouquinho, perdoar todos nós temos, agora continuar nesse relacionamento é outra coisa, conversa, né? Então, a gente não está dizendo que você tem ou não que continuar. Isso é uma decisão sua, não cabe ao terapeuta dizer isso. Mas você precisa colocar numa balança, porque nós entendemos que existem, por exemplo, pessoas que traem, são contumazes. Trai hoje, trai amanhã, trai depois, amanhã. Ele não vai parar de trair. E não vai parar de trair, por questões emocionais dele ou dela, de questões que não foram resolvidas lá na infância. Então, enquanto a gente não for lá e resolver aquilo ali, não vai ficar do, tá bom, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Mas não foi resolvido o que tem que ser resolvido. Numa pesquisa publicada pela USP, uma pessoa com comportamento narcísico tem 70% mais possibilidade de se tornar um adulto. Sim, porque ele precisa o tempo todo se autoafirmar. Se autossatisfazer. Né? Ele precisa se autoafirmar. É o que você está falando, se não tratar esse cara... E o que acontece? Quando uma pessoa começa numa mensagem, carente ou não, vamos colocar assim, tá bem, mas está ali, tu começa numa mensagem e a pessoa começa a fazer elogios e a pessoa começa a dar atenção e ela gosta, a dopamina está sendo gerada ali, né? E quem é que não gosta de ter dopamina? Satisfação, né? te prende, te ilude. Sim. A satisfação pessoal. Olha só, desde que nós conhecemos Davi como homem segundo o coração de Deus e o vimos cair, muito possivelmente porque ele não prestou atenção. Muito possivelmente porque ele não se localizou no perigo em que ele se pôs. E eu penso que tem casos extremados como o narcisismo, propriamente dito, mas todos nós temos um quê de egoísmo, como todos nós temos um quê de falta, como todos nós temos um quê de autodesconhecimento, e plantados numa natureza caída. Então, alguém que for chamado por Deus e tido como homem segundo o coração de Deus, chegar àquele lugar, acende uma luz. Qualquer um de nós. Prestemos atenção. Cuidar dessas saídas e entradas da vida da gente. Esse assunto não é assim. Esse assunto é assim.
Ele é de todos nós, por isso que a gente trata dele. E virtualmente todos nós estamos com uma pecinha dessa em mãos, todos nós estamos cercados de possibilidades. Mas olha, recebemos agora há pouco a Ive, e eu quero falar de lei com você. Mas vem comigo, eu quero falar da lei de Deus como um tema para você estudar biblicamente. Ok? A lei dos homens, a legislação brasileira, desconhecida para a maior parte dos brasileiros, mas por conta da complexidade, do nível cultural do nosso país, de quanto ou quão menos nós fomos instruídos a buscar conhecer as leis do nosso país, hoje nós temos discutido mais as notícias, o que se fala mais hoje sobre direitos, deveres, é mais do que já foi em outros tempos, principalmente num país que viveu tempos em que a lei era lei de um só. No que diz respeito a não haver, por exemplo, um tempo recente, democracia. Mas o grande desconhecimento, que é o que vai nos levar a ter prejuízos para a eternidade, é o que diz respeito ao desconhecimento da lei de Deus. E nós cristãos, você aí, de outra denominação, diferente do outro que me assiste agora, do outro que está do outro lado da tela, todos nós em igrejas diferentes, nós temos algo a dizer sobre a lei de Deus. Alguns vão dizer, a lei de Deus já não está mais em voga. Jesus cravou na cruz a sua lei. Não, dos 10 mandamentos, a lei de Deus, um mandamento ele caiu, não serve mais. Há outros 9 que sim, esses 9 mandamentos permanecem. Outros que vão dizer qualquer coisa, mas o que importa não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que a gente pensa, o que a gente sente. Isso a gente põe numa caixinha e vai buscar o que está na palavra de Deus. Então nós pensamos que é nosso dever compartilhar com você e recebermos também juntos o benefício de estudarmos a Bíblia. Você já parou para pensar que o nosso esforço diário aqui na Novo Tempo é convidar você para estudar a Bíblia? A gente não fica chamando você para comprar, para qualquer outra coisa assim comum. A gente chama você para conhecer a Bíblia. Até quando a gente convida você para ser um anjo da esperança, é para nos ajudar a levar a pessoas conhecimento da Bíblia. Quando nós convidamos você a participar com a gente desse movimento, é um movimento que a gente acredita ser necessário para que as pessoas conheçam a Bíblia Sagrada. Então, quando eu também te ofereço a revista Esperança, eu creio, eu estou na esperança de que você queira estudar a Bíblia Sagrada. E esse aqui é só um instrumento, essa é só uma ferramenta para você pesquisar melhor na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sobre o tema, por exemplo, a lei de Deus. Quer estudar melhor sobre a lei de Deus? Mas aqui tem outros temas. Nós vamos falar sobre... Deixa eu ver aqui para te dizer sobre a volta de Jesus, sobre os sinais da volta de Jesus, sobre o novo céu e a nova terra, sobre batismo. Você considera batismo um assunto importante? Você acha que Jesus Cristo, quando disse o que disse sobre fé, plano da salvação, a morte de Jesus na cruz, tem algo mais a ser aprendido sobre? Vamos fazer o seguinte. Você vai ligar agora para o 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 é o código de área, 21 27 31 21. Anotou? Estou falando bem devagarinho, tá bem anotadinho ali para você salvar nos seus contatos, ligar para a gente. E nesse momento eu vou chamar o intervalo para dar tempo, bem tranquilinho, de você ligar para a nossa equipe que fica aqui até às 11h30. Mas eu quero ouvir o telefone tocar agora. 0 operadora 12 21 27 31 21. Chama o intervalo e você liga, combinado? Tá bom, até já. Concordo, estamos de volta. Que voltou? Concordo que estamos de volta aqui no Entre Família. Discorda, pastora Aleixo? Não voltamos ainda? A gente 4 minutos não é uma separação, a gente só falou um. Vamos brincar então agora? Vamos lá, concordo, discordo. Ai. Do quê? Qual é o assunto? Brincadeirinha, infidelidade virtual. Vamos brincar agora de concorda, discorda, mas é brincar com coisa séria, né? Você sabe, o assunto é seríssimo. Joga na tela, retirar o celular do cônjuge. Como assim? Num caso de tá rolando uma infidelidade virtual. Vou tirar o celular para resolver o problema. Resolve ou não resolve? Seria isso? Gente. Eu discordo. Vai arrumar outros métodos. Você tirou, a decisão foi sua. Não foi do outro. Foi do outro. Gente, Mas eu não vou falar. Então, mas é mãe? É criança? eu nunca vi isso. Retirar o celular Me do... dá teu celular, É daqui. criança. Vai ficar de castigo. Mas você sabe que tem gente que faz isso, Abinão? É. Deve Muita. ter. Tem gente que faz isso, tanto homem quanto mulheres.
a gente tem que tomar um cuidado, tem muitos cuidados que devem ser tomados aí, mas eu queria falar uma coisa. Quando você chega a esse ponto de retirar o celular do cônjuge, você está fazendo um papel diferente que não é seu. Você está fazendo um papel de mãe ou de pai. Né? Então, você já está fora daquilo que deveria ser feito. Agora, retirar o celular do outro é você forçar que o outro seja fiel a você por uma prática que ele pode fazer outra coisa, achar um outro meio, um outro método para continuar sendo infiel. Né? Então, isso daqui, retirar o celular, não... Como que é? Discordo, né? Discordo totalmente. Você não tem esse direito de fazer isso. E a pessoa realmente não pode ser tratada como se fosse uma criança, né? Nós temos outros métodos. Mas esse não. Esse não. Um adolescente ainda rola, porque tem ali um contexto envolvido de autoridade, mas casamento, coisa esquisita. Quando apareceu, eles dizem, menino, que negócio estranho. É isso. Nessa Mas conversa, é assim, ó, né, Sheila? Não sei se é tanto. É muito. Elas pedem para excluir o número, mas eu nunca peguei um caso assim, eu peguei o celular dele, agora ele está 1 mês sem celular. Eu não conheço. Eu quero ver o seu celular. Vem aqui, deixa eu ver. Daqui. Vamos lá, a próxima então. Primeiro foi essa, né? Retirar o celular. A segunda, pedir uma segunda opinião antes de conversar com o cônjuge. E a segunda opinião, né, sobre a infidelidade, a gente pode colocar o quê? Um familiar, né? Um familiar, um amigo, descobri isso. E aí, o que você acha? Ou, quem sabe, um líder religioso. E aí? Levanta a É a gente que tem que fazer, é a Levanta gente que que eu tem que quero ver. responder. É verdade. Eu vou concordar, sabe por quê? E agora, eu fico nesse meio aqui, porque pode ser. Mas então escuta aqui, porque você vai ver se concorda comigo ou não. Deixa eu ver. Concorda. Sabe que eu vou concordar assim, pedir uma segunda opinião, nem sei se seria o caso de segunda opinião, mas às vezes a pessoa fica tão perturbada, ela fica tão desconcertada, desequilibrada, que ela não sabe como vai abordar o outro. Então, nesse sentido, principalmente a gente que trabalha muito com casais e, enfim, questões dessa natureza, às vezes tem pessoas que vão procurar a Sheila e vão dizer, me ajuda, como é que eu abordo? Como é que eu falo? Então, por isso que eu concordo. E tu agora, Abinão? Entendi. Pastor, vai pro pastor primeiro. Ele Vai lá, cita o pastor. Eu acho que se você está com um problema desse nível de profundidade e não está com possibilidade de conversar primeiro com o seu cônjuge, seu problema é muito grande. E outro, nós estamos falando de algo que tem teor moral. Uma infidelidade virtual tem um teor moral. Então, para você falar com outra pessoa antes de falar com ele, são 2 infidelidades. Porque ele pode alegar que você está sendo infiel a ele quando levou para uma outra pessoa um problema que vai gerar um julgamento para ele. Virou público. Eu achei bonito isso aí. Puxa. Aí você se Volta sabe. aqui. Joga pra mim, ó. Não, agora eu mantenho aqui. Concordo. Eu concordo em partes. Então, eu iria falar exatamente isso. Que eu concordo em partes. Sabe por quê? Porque às vezes essa segunda opinião não tem base nenhuma. Por exemplo, faz de conta que você vai lá pedir uma segunda opinião antes de conversar com o cônjuge para decidir se você vai continuar ou não casado. E às vezes você vai lá na sua mãe, por exemplo. Mamãe, tô indo lá conversar com a mamãe, mas a mamãe viu a traição do pai, foi traída pelo marido. E vai falar, filha, E vai dizer, acontece ô assim. filha, é assim mesmo. Você não vê sua avó, você não vê eu, você é assim. E qual é a parte que você concorda? A parte que eu concordo é que você precisa procurar uma pessoa especialista e tem que ser uma pessoa, como nós estamos falando aqui, numa conduta cristã, tem que ser uma pessoa com a conduta cristã, que tem os mesmos princípios e valores que você. Porque senão a pessoa simplesmente pode dizer... Mas é verdade que às vezes esse alguém vai ficar desestabilizado e que esse suporte vai lhe ajudar a conduzir, porque Abinal, apontando para Aleixo, tudo com A, gente, eu me confundo. Muitas vezes, não é pedir uma segunda opinião, por isso que eu parei ali, uma segunda opinião não é o caso. É dizer assim, e agora? Como é que eu faço? Por exemplo, como proceder, né? Como faço? Viu que o marido, ou pode ser a esposa, ela pegou que ele está vendo pornografia. Ela fica tão desestabilizada que eu fico quieta, como é que eu faço? Não é nesse sentido. Então, Sheilinha, você está certa, às vezes concordar, às vezes discordar. Principalmente discordar de que você procure qualquer um, né? Isso, porque é um perigo, né? Você nunca sabe o que a outra pessoa vê. Então, se a pessoa já tem os seus traumas, os seus medos, ela pode dizer para você,
fica quietinho. Quietinho. Deixa quieto e você sofrer aquilo ali a ponto de trazer você a uma depressão, a outros problemas emocionais. Tem mais uma? Será? Tem mais. Instalar aplicativos de controle virtual. Aí a pergunta é Bloquear quem? na internet. Quem? Ai, O ai. traído? É porque isso aí vai ser parecido com Ah, sim. o retirar o celular do cônjuge. Não sei. Eu concordo em partes. Concordo em parte. Concordo em partes. Agora, eu diria que assim, ó, tem uns que eles vão mentir, vão matar a mãe, mas não vão admitir nunca. Então, às vezes, é bom colocar um detetive para dizer assim, ô miserável, eu sei que é porque eu tenho provas. Não pode não, né? Isso não é bonito não, né? Então, Eu concordo. qual é o seu objetivo, né? Ter provas, porque ele somente... Para continuar? Para mostrar que é não, mentiroso? aí é um outro programa. Aí a gente vai para outro programa. Vamos manter aqui o Ô, esquema. já viu que o negócio tá tudo aqui assim, ó. Eu concordo não. em partes, porque discordo. se o instalar o aplicativo controle virtual é da parte traída, não tem nenhuma eficiência, você não vai ajudar em nada. Agora, se a pessoa fala assim, eu tenho um problema, eu tenho vícios, eu não consigo lidar com isso bem, e aí você coloca um aplicativo, ele concorda em colocar o aplicativo, a pessoa que está usando mal o utensílio, o instrumento virtual lá, vai aplicar? Sim, porque a gente faz isso com viciados. O viciado não pode ficar tão exposto a gatilhos, aí ele vai tirar. Agora, alguém colocar no celular dele? Mas a gente é tão criativo aqui É. nas justificativas. Eu penso o seguinte, Imagina. nós precisamos entender... Você concorda, Scar? Não, é isso, ela tá falando ali já. Ai, não. Shelinha tá falando já ali. O Vidal tá em cima do muro. Não pode não. Não, é isso, é o concorda e discorda, é bem essa linha. Mas você das não coisas. concorda que às vezes a pessoa precisa ter prova e o outro mente? Sim, Ela diz, pois eu vou ter uma justamente, prova que tem agora. uns que é Paga assim, até um detetive mente até a morte, policial. nega até a morte, né? Não, Nega. não. E faz Aí tem você as se provas sentir ali, vai louca. dizer o quê? Você Sim. é louca, você é louca, você é louca. Aham. Então É vai coisa lá e da tua prova. cabeça, tá Desculpa inventando. aí. Eu tô sendo uma má influência. Olha, acho que é bem interessante você entender o seguinte. Se o teu objetivo, vamos por partes, se o teu objetivo é instalar um aplicativo, como a Darlene disse assim, olha, já tomei minha decisão, já me traiu várias vezes, fica negando e eu quero só para dizer assim, tá aqui, é isso. Vai lá, Ou seja, você já está decidido a ir embora. se você já está decidido. Uhum. Isso Agora, é até uma prova legal também, não é? Não chega a ser ou não? aí eu já Aí não sei, porque talvez não é entra da como minha- Traz invasão aí de de... volta. Não é da minha Ei, área, tem ai, que trazer verdade. ela de volta. Para aí, veio. Mas o que existem pessoas que elas fazem isso no sentido de controle. E tem muitos. Verdade. Você vê lá no Instagram, você vê ali nas redes sociais o quê? Propagandas de aplicativos, ou até antigamente era detetive, né? De detetives para fazer isso. Entenda uma coisa, você não pode manter alguém à força leal a você. Para que você vai querer uma pessoa leal a você? No sentido de só se você estiver realmente ali olhando. Então quer dizer que enquanto você está vigiando, ela é leal. Acabou a vigia, Como é que você quer alguém no cabresto, né? não tem como. Se o amor pressupõe ser livre, liberdade Então, pra assim, amar. aí é uma coisa que você tem que tratar em você. É você que está com uma dependência emocional tão grande que fala assim, eu não posso perder essa pessoa. Tem umas criaturas que elas têm lá o aplicativo e elas ficam acompanhando o diálogo dele com a outra. Tem E elas aplicativo. ficam, amiga, cadê a dignidadezinha? Tem um negocinho chamado dignidade que não pode faltar. Pode não. Por isso que aí precisa ser trabalhado o amor próprio, a autoestima, né? Não é? Vamos com a última então? Vamos. Chegando pra gente aqui, ó. Quarta e última, buscar ajuda profissional como primeira alternativa. Acho que essa entra mais ou menos na segunda ali que a gente leu, né? Pedir a segunda opinião. Seria mais ou menos com base nisso? Mas pra que Pedir essa uma- ajuda profissional aí? É. Agora eu vou pegar a Celinha no que ela trouxe, que é super justo. É pra decidir se continua, é uma terapia de casal, o que seria? Bom, eu vou concordar. Olha, Aí você vai concordar e discordar depois. Ah, Darlene, Depende. você é Não fui eu ligeira, que pensei as perguntas, ué. penso que a busca de ajuda profissional como primeira alternativa, penso que a primeira alternativa deveria ser você conversar com o seu cônjuge, Uhum. né? Então, primeira coisa, deixa eu ir lá conversar. O que está acontecendo? O que a gente pode melhorar isso aqui? Porque as pesquisas dizem que se você perguntar, você me traiu? Vai dizer não. Até a morte vai dizer que não.
Então, já começa dizendo assim, ó, estamos com problemas no casamento, o que a gente pode fazer para melhorar junto? Agora, buscar ajuda profissional com a primeira alternativa, eu também entendo, que é o que a gente falou antes, que existem pessoas que elas não têm condições emocionais para fazerem isso sozinhas. E aí, ela vai buscar uma ajuda para dizer assim, me ajuda aqui. Mas Né? quando você dá essa resposta, você está pensando aqui, depois de ela ter abordado, ou ele ter abordado o outro, depois de eles terem conversado, e seria em busca de, quem sabe, Uma terapia de ressignificar, casal. terapia de casal, é nesse momento aqui. Sim. Não no momento que ela descobre a traição e, eu vou procurar a minha psicóloga, Eu penso que necessariamente. primeiro, ela precisa procurar o cônjuge, Perfeito. ou ele procurar, né? Só para colocar as coisas no Procurar o cônjuge. Muito bem. Após isso, conversarem ali sobre os problemas que estão acontecendo, porque, na verdade, quando a pessoa já acha aquilo ali, É. ela já sabe que o casamento já não está bom. É né? isso aí. O pastor tá ali com a plaquinha do discordo até agora, mas a diretora disse para você continuar. Eu vou dizer uma coisa que eu não posso deixar de dizer. Ah. Primeira coisa que você faz em qualquer circunstância é orar. Essa sempre será a primeira alternativa. Sempre. Casamento é uma instituição divina. E não ache que Satanás não está intencionalmente querendo destruir seu casamento. Ele age na cabeça do seu cônjuge, ele age contra os seus filhos, ele age em você. Então, se você não agir com Deus, você vira parte do problema. Sempre. A primeira alternativa é dobrar os joelhos e orar. E Deus vai conduzir, inclusive, para qual profissional você deve pedir ajuda. Perfeito. Chegou, né? Chegou, Abinão. Chegou o Atenção. momento, hein? Interações. Anônima. Boa tarde, Sheila. Só pelo tamanho do enunciado, é Sheila. Boa tarde. Meu esposo não é de me elogiar ou qualquer coisa do tipo. Já sei que não é nem Luciana e nem Eliane. Mas Foi lá certa em vez, casa. peguei uma conversa dele no WhatsApp e a mulher a qual ele estava trocando mensagem, até então sem muita intimidade, ele mandava coração e no decorrer ele a chama de linda. Eita. Então questionei o porquê, já que ele não me elogia que sou mulher dele. Ele disse que não foi nada demais e que eu estava sendo exagerada. Aí vem a história de saber, né, Sheila? O que é fidelidade para um e para o outro? Nos tempos que nós estamos vivendo, é muito importante que o casal pare e converse sobre o que é fidelidade para cada um. Nós estávamos conversando aqui no horário do intervalo sobre o quanto de casais têm chegado em consultórios dizendo que essa infidelidade virtual, a qual nós estamos falando aqui, não é infidelidade. Dizendo que a prática de pornografia, ver pornografia, não é infidelidade. Mas é uma infidelidade, sim. Ainda mais se nós olhamos para um contexto cristão que nós estamos aqui falando. Nesse caso aqui, né, você que fez a pergunta, é preciso conversar e não simplesmente aceitar o que ele disse, de dizer, você é exagerada, não, onde já se viu só foi um coraçãozinho ou um beijinho. Não, mas por que comigo não é assim? Quem é essa pessoa? E de ficar de olhos bem abertos e entender por que ele está tendo essa prática assim. Eu sei que existem pessoas, tanto homens quanto mulheres, que na hora que são pressionados por conta das suas atitudes, falam mais alto, falam mais rápido, saem de cena e deixam você ali pensando. Isso acontece bastante. Mas não, é algo que precisa ser realmente discutido. Quando eu falo discutir, não é brigar, tá, gente? Não, é Realmente tratar da questão. precisa ser colocada essa questão e dizer assim, eu tenho o direito de entender isso. E eu gostaria que você se explicasse. Só dizer que seria tão bom que fosse uma realidade quando muitas vezes nós dizemos assim, converse com o seu cônjuge, converse com o seu marido sobre que você está se sentindo só, que você está frágil, ou pontua para o seu marido que aquela conversa está inadequada. Se o outro entendesse, minha mulher está me alertando. Se ela entendesse, meu marido está me avisando. Isso é para proteção do nosso casamento. Mas isso não é o que muitas vezes acontece. É verdade. Mas a gente conversa mais sobre isso, né, Aminal, daqui a pouquinho. Verdade. A gente vai para aquele intervalo rápido para trazer daqui a pouquinho mais interações também, viu? A sua interação na tela aqui do nosso Entre Família, daqui a pouco depois do intervalo. Eu adoro ficar vendo aqui o pessoal que acompanha a gente pelo YouTube, porque eu não consigo ver o que você está aí de casa, quem está assistindo a gente pela parabólica ou por qualquer outro meio que não seja aqui no YouTube, mas olha só, que coisa mais bonitinha. É a Sônia Lopes dizendo assim, boa tarde, trio maravilhoso. Opa! Boa tarde, Sônia. Que linda, beijo. Outro dia eu me peguei Não sorrindo sabe o que eu passo muito. aqui, Sônia.
Olha o que ela diz, Aleixo. Outro dia eu me peguei sorrindo muito, muito com vocês. Quem está com depressão, ela diz, para quem está com depressão profunda, beijo, meu amor. Coisa Queremos boa. ser uma tarde interativa, uma tarde educativa, informativa e também divertida, porque isso faz parte da vida. Beijo. Vou criar o hashtag. Entre família é melhor que Prozac. É boa? Brincadeira. Boa. Não, eu gostei. Vamos lá, mais uma interação aqui, ó. Participação anônima. Boa tarde. Meu esposo é viciado em vídeos pornográficos. Ele não sabe que eu sei. Até onde isso pode ser considerado como infidelidade conjugal? Trouxemos esse falei para ponto vocês aqui, que né? tem gente que não fala porque não sabe como, Sheila. Pornografia é infidelidade conjugal. Você está sendo trocada por uma outra pessoa. Não importa se você conhece ou não, tem acesso ou não, né? Por que os maridos, muitos, né? No caso falando aqui porque é uma mulher que está falando. Por que muitos aqui falam que não é? Porque ele pensa que não tive contato físico, então não vai ser infidelidade. Mas é. Qual a minha dica para você? Ele precisa saber que você sabe. Então, primeira coisa, vá e converse. Mas essa conversa não é uma conversa, por mais que esteja tudo muito dolorido aqui, não é uma conversa apontando, gritando, xingando, não. É dizendo como você se sente. Um casamento, ele é feito de conversas difíceis. E quando a gente começa falando como a gente está se sentindo, você está desarmando o outro para brigar. Você está falando de você, você não está falando do erro dele. Mas ele precisa saber que você sabe o quanto isso, com certeza, está sendo dolorido para você. E aí é preciso que ele procure terapia, né? Terapia de casal o ajudará muito? Sim, vocês precisarão aí ver o que precisa ser melhorado em todo o contexto. Mas ele precisa saber o que ele precisa melhorar nessa questão. Por quê? Porque a pornografia na vida adulta geralmente começou na adolescência. Então, é um hábito, é um vício e não é tão simples assim. Ela tem que ter essa consciência. Né? Ela vai enfrentar é um processo. um viciado. É um processo. E é interessante, eu vou falar andando, tá? Só para alongar, oxigenar um pouquinho. A Bíblia trata as questões contemporâneas com seus próprios termos. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora e anota isso, porque isso é muito importante. Quando a gente trata as questões a partir de termos vindos da sabedoria divina, nós tratamos todas as questões com precisão. Quando nós começamos a dialogar com termos diferentes, nós não terminamos a construção da torre. Quando Deus quis que um empreendimento não chegasse à conclusão, o que ele fez? Ele colocou conceitos diferentes na cabeça de cada um. E aí esses conceitos viram novas nomenclaturas e novas nomenclaturas geram discordâncias e as discordâncias acabam por matar qualquer projeto. O grande projeto da vida é viver em satisfação do coração de Deus e do coração de Deus para o nosso. Qual é o projeto da sua vida em relação à família? Porque a gente fala assim, o objetivo do casamento é ser feliz, mas e os filhos? Sim, os filhos são objetivos do casamento, o crescimento deles. O abrigo do lar. Quando a gente fala dos objetivos financeiros, é só acumular dinheiro ou tem mais? E quais são os termos que a gente usa e como que a gente pensa nisso tudo de maneira que a gente fale de forma precisa? Deus escreveu um livro, sim, Ele escolheu se revelar de uma maneira abundante, profunda e passando por todas as complexidades da vida. Pensando nisso, de que a Bíblia não fala só que Jesus morreu, ela não fala apenas que Jesus vai voltar, mas ela coloca que Jesus morreu e que Ele vai voltar como pilares para que a gente possa se localizar. Nós lidamos com muitas coisas entre isso. Por exemplo, nós falamos sobre emoções. E como lidar com o cérebro criado por Deus, voltado para Deus. Você precisa saber coisas sobre isso. Nós lidamos sobre sentimentos e lidamos como pais e falamos sobre as nossas crenças. Amigo, eu vou dizer uma frase que eu falo direto aqui, hein? Você é a única pessoa, amiga, responsável por não ter um material dessa riqueza na sua casa. Mas não siga mais com isso. Fala com a gente, olha, a operadora 12 21 27 3121.
Quer que eu cante uma musiquinha? Não, não, não. Operadora 12 21 27 3121. Liga pra gente, que assim que você desligar o telefone, você já pode começar a esperar que essa revista Esperança Novo Tempo chegará até a sua casa pelo envio gratuito também. O carteiro vai bater aí, vai te chamar e vai colocar lá para você pensar sobre isso. Agora, a minha dica pessoal pelo que estamos falando hoje, eu creio. Por quê? Aqui nós vamos falar, por exemplo, sobre mandamentos. E a questão da fidelidade e infidelidade é central nos mandamentos. O primeiro mandamento é sobre a nossa fidelidade para com Deus. Sim, e a partir dela, tudo se desdobra. Ele fala, não terás outros deuses diante de mim. É ali que as coisas começaram. E ele vai dizer para você e vai colocar na sua mão uma arma poderosa para destruir os inimigos da sua família. Fica a dica, ó, 12 21 27 3121. Não se esqueça, ligue agora. Ligue agora. Eu vou ler daqui, tá? Pode ser? Ah, é? Eu que leio? Para ficar aqui, ó, a gente juntinho aqui, ó, nós É três. que se eu aqui. passar aqui, vocês não leem. Ah, tá bom. Eu passo ou leio, produção? Que agora eu fiquei anônimo. Eu e minha esposa tínhamos redes sociais. Eu nunca tive acesso. Inclusive, estava bloqueado em todas as redes sociais dela. Aí eu vi um xiii. Até que um dia, através do celular de um amigo, descobri que ela estava curtindo fotos de outro homem e marcando encontro com outro. Eu descobri a tempo tudo isso. Ela disse que isso não tem nada a ver e que não foi traição. O que vocês acham? Aliás, ela não quer se separar. Faz 1 ano que não moramos mais juntos. Ou seja, estão separados. Né? Ela não quer se separar, mas está separada, né? Relatos como esse mostram que tem muita gente que diz que só homens traem, né? Mulheres também traem, queridos, infelizmente. Mas aqui mostra que essa sua conversa já deveria ter acontecido há muito tempo. Então, quando você não tem acesso à rede social do outro, ou você que não tem acesso à senha, né, do celular do outro, essa conversa já passou do tempo. Vocês precisam conversar sobre isso. E aí ele diz ali, né, o que eu faço? Bom, saíram de casa, é que são poucos detalhes, né? Saiu de casa, mas saiu em que condições? Nós não sabemos da condição. Chame para uma conversa, porque ficar desse jeito não dá. Você se sentindo um homem casado e ela se sentindo uma mulher que já está solteira, né? Mas, amiga, lembra que assim, a gente pontuou em algum momento aqui sobre... Vamos ver o que é infidelidade para você, infidelidade para mim? Se é infidelidade, o marido está bloqueado nas redes sociais da esposa e ela ter contato com outros homens, inclusive marcando encontros. Se isso não for infidelidade, eu não sei, mas se para ela disse não tem nada a ver. Isso não é infidelidade para ela? Que estranho isso. Então, tem questões mais profundas aí nessa relação, contudo, eu penso que ela já está esclarecida. Pode haver uma restauração, pode haver um novo casamento, se ela tiver uma nova disposição, se ele estiver disposto a perdoar, mas isso aqui está claro, houve uma traição. Houve uma traição. Ele está dizendo que ele descobriu um encontro sendo marcado. Não, marcou. Marcou encontro, mas ele falou que descobriu a tempo. Tudo bem. Mas assim... eu acho que o importante para falar disso é o seguinte, o casamento é uma aliança. O que segura um casamento não são seus sentimentos. O que segura o seu casamento nem é a conexão emocional. O que segura um casamento é a fidelidade que você tem ao voto que você fez. É isso que segura um casamento. Isso significa que um adultério, ele desobriga o outro de cumprir a parte dele na aliança, mas não anula o casamento. Entendeu? Adultério não é anulação automática de casamento. O adultério coloca para a outra parte o direito e a desobrigação de manter. Nós traímos Deus. O que Deus fez com a aliança? Ele refez. Deus se viu desobrigado e ele refez a aliança. Portanto, ainda está. Então eu falo assim, eu fui traído, meu casamento acabou. Não. O casamento acabou quando 2 pessoas não querem mais ficar casadas. Aí acabou. Mas aconteceu o adultério, meu casamento acabou. Não, não necessariamente. Você tem essa possibilidade diante de você, mas ela não é uma realidade que acontece automaticamente. Fazer um outro casamento, com uma nova disposição, mas ficar passando panos para, vamos conversar. Outra coisa, quando a gente fala de diálogo, é muito interessante falar de diálogo na seguinte perspectiva, que assim, quando eu me proponho a dialogar, não garante que o outro está disposto a perdoar, a dialogar.
Não há essa... porque eu quis dialogar, o outro não significa. O outro pode continuar negando, mentindo, traindo. Não, nada a ver. Por exemplo, a gente vê muita briga porque a senha do celular não é dita para o outro. E ele, vamos dialogar? Gente, tem diálogo que não funciona. Eu volto para o ponto em que o pastor trouxe. Muita oração para o Espírito Santo intervir nessa relação, porque tem alguém que está cego ou morto. E não deixa chegar nesse ponto. delírio. Para chegar nesse ponto, um monte de coisa já aconteceu. Por isso que eu disse que a conversa deveria ter sido antes. Mas assim, só para fechar aqui para o nosso amigo que perguntou o seguinte. Para mim, aqui pelo que passou aqui, ela já está mais do que decidida, tá? É você que está criando ainda esperança, então tem que ver isso aí. Mais uma interação que chegou para a gente anônima e é o seguinte. Eu, infelizmente, passei por isso há 4 anos. E por mais que pareça bobeiras por ser virtual, a dor foi igual à de uma traição normal. Precisei aprender a conviver com isso, pois perdoei o meu amado e hoje vivemos melhor do que antes. Olha aí. É isso aí. E tem mais uma aqui para a gente poder fechar, então? Vamos lá, mais uma para a gente poder fechar. Anônima também, de Serra, Espírito Santo. Boa tarde. Já fui traída virtualmente por meu ex-marido e me separei dele. E meu marido atual me traiu virtualmente com mulheres e até com vídeos pornográficos. Não consigo perdoá-lo e nosso relacionamento não é o mesmo. Ele jura de pés juntos que mudou, pede perdão, mas eu não acredito. Toda vez que alguém quebra a fidelidade comigo, eu não consigo mais confiar. 2 vezes a mesma situação. Existem algumas questões que precisam ser trabalhadas aí, né? Primeiro que você provavelmente já entrou nesse relacionamento com dores do primeiro, né? Segundo que você termina dizendo assim, toda vez que alguém quebra a fidelidade comigo, eu não consigo confiar e perdoar. Então, às vezes, já veio até antes do casamento. Mas o que é preciso você se perguntar, ele disse assim, olha, ele jura de pé juntos que mudou. Dizer que mudou não quer dizer que mudou. Agora, o comportamento mostra se mudou. Então, se você quer saber se ele realmente mudou, comece a olhar os comportamentos dele, né? E busque uma terapia, minha querida. Busque uma terapia para você conseguir lidar com essas suas emoções. Sheila, tão legal isso aqui, né? Só que a gente está acabando. Já, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Viu? Sucesso na sua vida. Tá ali na telinha o Casais em Terapia, lá no Instagram, Casais em Terapia. Se tiver dúvidas, as que nós não conseguimos responder hoje, manda para ela no direct, né, Sheila? Jesus estava com uma multidão diante de si e ele estava falando sobre a lei. A gente tem uma tendência a facilitar, a baixar a norma e a colocar dentro do alcançável. Então, se você for olhar para mim agora, como você está olhando, e pensar em alguma coisa para não esquecer, eu vou dizer isso agora para que você não esqueça. A vida com Deus, ela está no campo do sobrenatural. Nós não somos seres carnais vivendo de vez em quando, uma vez por semana, uma experiência sobrenatural. Nós somos seres sobrenaturais, nascidos do Espírito nessa momentânea experiência carnal. Então, nós aplicamos para essa experiência terrena os princípios não terrenos. E sobre essa perspectiva, Jesus está conversando com os seus ouvintes ali no Sermão do Monte, falando assim, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Quem falou não cometerás adultério foi ele. E aí ele vai continuar dizendo assim, ó, eu porém lhes digo, eu vou agora para o coração da lei, para o DNA da lei. Todo aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha para mim. Intenção e tentação não é a mesma coisa, porque a tentação tem o objetivo de criar uma intenção. A intenção é quando a tentação já se efetivou, quando a intenção já é planejamento. Quando eu já decidi que vou fazer alguma coisa, já não sei como. É a circunstância que vai determinar. Aí está a intenção, não confunda. Intenção e tentação não é a mesma coisa. Jesus foi tentado, mas não intencionou comer. Foi tentado, mas não intencionou pular. Foi tentado, mas não intencionou se ajoelhar diante de Satanás. A segunda coisa é que puro e impuro tem a ver com a clareza ou a sensibilidade, a pureza do que constitui o pensamento. Por exemplo, eu tenho leite. Se eu pingar uma gota de groselha no leite, o leite já está impuro.
Quando ele fala intenção impura, ele fala uma intenção só. É interessante que a radical da palavra aqui para impureza é olhos estrábicos. Ele fala de um olhar que está olhando para 2 lugares. Eu posso me vestir com um terno e uma gravata e a intenção ser impura. Eu posso falar bom dia, como você está, e a intenção ser impura. Eu tenho 2 objetivos quando eu falo bom dia. Então, intenção impura é mais do que querer ter um ato sexual com alguém. Intenção impura é quando você quer algo mais do que aquilo que Deus pensa sobre aquela pessoa. Isso já é uma intenção impura, porque aquela pessoa, enquanto filho de Deus, não está sendo tratada dessa forma, não está sendo vista dessa forma. Ela está sendo vista como objeto da minha própria satisfação e eu não tenho esse direito. Viver com uma intenção impura tem sido o código, a lógica, a estrutura de pensamento do planeta. Agora, viver de uma maneira pura, quando olhar para qualquer pessoa, é pensar como o Criador pensa. Jesus morreu por essa pessoa. Jesus morreu por aquela pessoa que aparece numa foto pornográfica. Ele morreu. Então, Jesus olha para ela e fala, esse é meu filho e eu não quero que ele viva assim, dessa maneira desumanizada. Jesus morreu pela pessoa com quem eu converso, com quem se troca mensagem pela internet. E Jesus morreu por você. Isso é uma intenção pura. É olhar para as pessoas e falar, um dia estaremos juntos na eternidade. Um dia estaremos juntos com Jesus. E qualquer bom dia, boa tarde, qualquer roupa que se coloque e que se tire, deve passar por essa intenção. Jesus olhou, eu digo para você, eu quero purificar seu coração. Ser virgem e ser puro não é a mesma coisa. Não ter divórcio, não ter se divorciado e ser puro não é a mesma coisa. Os atos morais podem ser conseguidos com força moral, mas a pureza só é conseguida com a transformação do coração. Então, lembre-se disso. Nós não somos seres terrenos com experiências espirituais. Somos seres espirituais nessa breve e momentânea experiência terrena. É isso. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, hein? Guarde essa palavra no seu coração e guarde o horário do nosso encontro amanhã, às 2h30 da tarde. Beijo!